Olá pessoal, a edição de hoje do Integrades vai falar sobre presídios holandeses e presídios brasileiros, através das abordagens da inglesa Kim Tessay, ela que morou um ano aqui no Brasil e atualmente mora na Holanda. Ela é mestra em intervenções sociais, PhD e doutora em pesquisa antropológica com refugiados. É daqui a alguns segundos, no Integrades. Eu visitei vários presídios masculinos em São Paulo e Porto Alegre. Também visitei algumas prisões juvenis, uma prisão feminina com uma maternidade. E em Porto Alegre também visitei um presídio masculino chamado APAC, que é uma associação sem fins lucrativos. A segurança e a disciplina são feitos com a colaboração dos apenados, tendo como suporte funcionários voluntários e diretores das entidades. Eles trabalham de acordo com um rigoroso horário diário, com certos princípios cristãos, e os homens são selecionados antecipadamente como adequados para este regime. Esta foi a única prisão que visitei onde não havia guardas com armas. Há muitas diferenças entre a prisão holandesa em que trabalhei e as que visitei no Brasil. A principal diferença é o número de trabalhadores por prisioneiro. Nos Países Baixos, a proporção era de 1 trabalhador para 8 prisioneiros, sem incluir os guardas, o que tornaria a proporção menor. No Brasil, foi mais de 10 vezes isso. Isso significa que as possibilidades de contato humano entre presos e trabalhadores em uma prisão brasileira são muito menores do que nos Países Baixos. A principal ênfase no Brasil é a segurança. E embora essa também seja uma das prioridades em uma prisão holandesa, o sistema é mais humano nos Países Baixos do que no Brasil. Prisioneiros e trabalhadores interagem nas asas nos Países Baixos, conversando, jogando ping-pong ou cartas juntas. Comida é fornecida 3 refeições por dia, mas os prisioneiros também podem cozinhar. Cada asa tem uma cozinha e em seu tempo livre os presos podem cozinhar com ingredientes que eles pedem de um supermercado que entrega semanalmente para a prisão. Isso só é possível se o preso tiverem seu próprio dinheiro depositado através do sistema bancário prisional. É claro que todos os tipos de negócios são feitos entre prisioneiros, que compram e vendem cigarros, drogas, que são contrabandeadas, e teléfonos. Drogas e teléfonos são ilegais, isso é claro. Não vai ser possível melhorar os presídios sem investimento suficiente, tanto na formação de agentes penitenciários, nas condições de moradia, quanto nas instalações, incluindo atividades de trabalho e na oportunidade de ganhar habilidades. É claro que é essencial que aqueles que trabalham já dentro do sistema prisional sejam devidamente treinados para os trabalhos que estão fazendo e que respeitam a dignidade de cada preso individual, mesmo quando as oportunidades de contato são limitadas entre presos e guardas. Há espaço para uma melhoria considerável nessa área, tanto no Brasil quanto nos Países Baixos. Trata-se de uma
questão fundamental em relação a uma visão política e institucional, na qual um preço é visto como uma pessoa digna de investimento e respeito. Infelizmente, como o avanço dos governos de direita, estamos longe dessa visão no momento. É claro que uma das diferenças mais importantes entre os Países Baixos e o Brasil é o problema das facções. Nos Países Baixos, esse problema é quase não existente. Não há divisão na prisão entre membros de diferentes facções, como no Brasil. Há incidências de violência também nas prisões holandesas, e só esta semana um prisioneiro esfaqueou 2 funcionários em uma prisão holandesa. Há também brigas entre prisioneiros, às vezes graves, bem como suicídios. Mas, como regra geral, a segurança é boa nas prisões holandesas. É claro que questões sociais mais amplas desempenham um papel. A enorme diferença entre ricos e pobres no Brasil não existe na Holanda. A Holanda tem um sistema educacional totalmente financiado que é inteiramente público. Escolas particulares não existem nos Países Baixos. O desemprego no Brasil é 4 vezes maior do que nos Países Baixos. E o que me choca toda vez que visito o Brasil é a forma como os apresentadores de televisão demonizam criminosos e incitam o ódio aos envolvidos em atividades criminosas. Tais programas populistas dificilmente acontecem na Holanda. Para trabalhar em um presídio, precisamos de costas fortes e uma frente macia. A pergunta que devemos nos fazer sobre nosso trabalho é por que estou fazendo o que estou fazendo. Qual é a minha motivação? Muitos profissionais querem salvar alguém. Outros actuam como guerreiros da justiça. Muitos profissionais se concentram na questão de como faço o meu trabalho, quais métodos devo usar. Eles esquecem da intenção, seja porque nunca pensaram nisso ou porque acham que não é importante. Mas é muito importante. Práticas reflexivas se concentram em examinar o que fizemos e se funcionou. Elas se concentram muito menos em examinar nosso próprio papel como possíveis autores de injustiça dentro dos sistemas em que trabalhamos. Essa questão é especialmente importante quando trabalhamos em organizações com tendência à violência, como as prisões. Sempre que trabalhamos em espaços altamente politizados, temos a obrigação moral de examinar nossos motivos. Devemos ser honestos em primeiro lugar com nós mesmos e devemos estar dispostos a ser autocríticas. Muitas vezes os servidores públicos se perdem nos sistemas, tornam-se apáticos e acabam reforçando a violência institucional. Um dos maiores desafios, portanto, é trabalhar de forma humana em sistemas desumanos. Isso requer coragem, força de vontade e perseverança. Também requer a coragem de nos afastarmos quando percebemos que não estamos vivendo nossos valores. Estamos dispostos a defender a justiça? Nós realmente vemos nossos clientes? Conhecemos nossos próprios preconceitos como profissionais ou acreditamos que somos além do preconceito? Claro que não estamos.
No entanto, para não arruinar nossa própria autoimagem e autoimportância, projetamos nosso ódio sobre o outro e criamos uma separação entre nós e eles. Onde eu trabalhava, os trabalhadores poderiam ignorar um prisioneiro esperando na porta por um tempo, ou levar muito tempo para abrir uma cela, ou recusar alguém permisso para usar a biblioteca. Às vezes, os remédios para a dor eram retidos, ou os prisioneiros eram tratados como crianças. Estes são homens adultos que cometeram um crime, às vezes crimes horrendos. Sua punição é ser negada a liberdade. Não precisamos aplicar uma punição dupla, agindo também cruelmente em relação a eles. Isso não significa que nós profissionais também somos estúpidos. Não podemos confiar em todos, nem ser ingênuos. Os prisioneiros entendem muito facilmente quais profissionais não têm bons limites pessoais e eles podem tentar tirar vantagem. É por isso que os profissionais precisam de uma combinação de compaixão e robustez. Isso é ter costas fortes e frente macia. Como pastora budista, trabalhei 2 dias por semana na prisão. Eu realizava meditações em grupo, bem como meditação individual, e reuniões privadas com prisioneiros. Meu trabalho era ouvir os presos, apoiá-los em assuntos espirituais e outros, e geralmente estar disponível se eles tivessem algum problema particular que quisessem discutir. Minha tarefa não era converter ninguém ao budismo. Eu trabalhei principalmente nas asas e usei o espaço comunitário que estava disponível para todos os trabalhadores religiosos na prisão. Os prisioneiros precisam ser capazes de ter alguém em que possam confiar com suas histórias na prisão. O trabalho de um pastor em Holanda é um trabalho confidencial. A lei dá esse direito de confidencialidade aos prisioneiros. Meu estilo era muito mais informal do que meus colegas. Eu não esperei até que os prisioneiros se inscrevem para uma reunião comigo. Eu caminhava pelas asas conversando com qualquer um. As conversas mais profundas e a confiança surgiram a partir desse tipo de conversas. Os presos estão fartos da identidade do criminoso. Eles querem ser tratados como seres humanos normais. Eles não querem ser vistos como um problema ambulante. E é por isso que eu não perguntei sobre problemas até que eles os mencionaram. Em 2015, completei meu doutorado. Eu trabalhei por quase 20 anos com refugiados e como os encarcerados, os refugiados são um dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Minha pesquisa concentrou-se em afetos e emoções, e em particular de profissionais que trabalham com grupos vulneráveis. Esta pesquisa destacou a importância de ter profissionais autorreflexivos com altos níveis de autoconhecimento. Profissionais que trabalham com grupos vulneráveis trabalham em condições estressantes. Se você não entende quais são os seus próprios gatilhos, então é improvável que você tenha emoções equilibradas. Como eu já falei, um dos maiores desafios é reconhecer nossos próprios preconceitos,
conscientes e inconscientes, que podem ser positivos ou negativos.